Sim, é isso mesmo. Hoje eu vou te mostrar por que a Mega Sena é uma evidência de que Deus não existe. Mas antes, relembremos rapidamente o que é o design inteligente. O design inteligente é a teoria que vai contra a teoria de Darwin, da evolução por seleção natural. Eles argumentam que as chances da vida biológica ter acontecido foram tão pequenas que isso, então, exigiria uma espécie de arquiteto que tenha projetado este mundo. Esse mesmo argumento leva a muitos cientistas a acreditar em Deus, o que induz ao público geral a falsa sensação de que a ciência poderia comprovar a existência divina. No entanto, nesse episódio eu vou te mostrar por que essa teoria é fruto de um cômico engano, que ao mesmo tempo é engraçado e bastante interessante em termos psicológicos. Por que o design inteligente é um engano? Porque ele é um tipo de equívoco cognitivo comum ao qual os humanos estão à mercê. Primeiro, eu vou te dar um exemplo desse tipo de erro de cognição e depois você vai entender por que acreditar na teoria do design inteligente é resultado deste mesmo tipo de erro. Capítulo 1. Pensamentos matemáticos emocionais. Assim como quando você olha para uma imagem que causa uma ilusão visual e que por mais que você olhe para ela, você não consegue perceber a verdade daquela imagem, eu deixei um exemplo aqui nos comentários. Alguns pensamentos fazem a mesma coisa. Eles parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra. Como disse o Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, no livro Rápido e Devagar, alguns pensamentos que parecem racionais, na verdade são pensamentos emocionais. Como você sabe, o cérebro gosta de soluções rápidas. Ele gosta de economizar energia. O ponto aqui é que pensamentos emocionais são tão rápidos que nos causam uma ilusória sensação de certeza. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você decida que quer jogar ping-pong. Então você vai até uma loja de esportes e compra uma raquete e uma bolinha. O vendedor te diz que o total da compra foi R$1,10. Ou seja, a raquete e a bolinha somadas custam R$1,10. Você então pergunta para ele quanto custou a bolinha. E ele te responde dizendo que a bolinha custou R$1 mais barato do que a raquete. De tal maneira, agora eu te pergunto, se a raquete e a bolinha somadas custaram R$1,10 e a raquete custa R$1 a mais que a bolinha, então quanto custa a bolinha? O seu cérebro acabou de gerar um pensamento matemático emocional, ou seja, que está equivocado. Certamente surgiu na sua cabeça uma resposta espontânea, a de que a bolinha custa 10 centavos. Mas essa, por mais que pareça, não é a resposta certa. Se você quiser, pausa o vídeo agora e pensa mais a respeito, porque eu vou dar a resposta certa já agora na sequência. Se uma bolinha e uma raquete somadas custam R$1,10 e a raquete é R$1 mais cara, a bolinha não pode custar 10 centavos. Pois se ela custasse 10 centavos e a raquete custa R$1 mais caro, isso implicaria em que a raquete sozinha teria que custar R$1,10. Mas isso não está certo porque ambas somadas dão o valor de R$1,10. A resposta certa é que a bolinha custa 5 centavos, pois R$1 mais caro do que 5 centavos é R$1,05, o que faz com que R$1,05 da raquete mais 5 centavos da bolinha somem o total de R$1,10. O ponto aqui é o de que mesmo pensamentos matemáticos podem ser emocionais. Olha que curioso, pensamentos matemáticos emocionais. O ponto aqui é que a teoria do design inteligente é fruto de um tipo de pensamento matemático emocional. Capítulo 2. Mega Sena e o design inteligente. O principal argumento usado a favor do design inteligente é o de que as chances das coisas terem acontecido como aconteceram eram tão minúsculas que isso exigiria um arquiteto inteligente, o que muitas vezes é associado à ideia de um Deus todo-poderoso que teria projetado toda essa fantástica engenharia dos corpos biológicos. Mas não apenas isso. O próprio ecossistema do planeta Terra,
a distância em relação ao Sol, a quantidade exata de oxigênio, todas essas características que, na opinião dos adeptos da teoria, não seriam mera coincidência, são usadas como evidências de que o que aconteceu não poderia ter acontecido por acaso, como fruto da aleatoriedade. A grande questão, e presta muita atenção agora, que nós devemos nos fazer é a seguinte: não importa se o que aconteceu ocorreu com uma probabilidade mínima de ter acontecido. O que importa mesmo é se havia qualquer outra coisa que pudesse ter acontecido que teria uma probabilidade maior do que a própria coisa que aconteceu. Eu vou repetir. Será que havia qualquer outra coisa que pudesse ter acontecido ao invés do que aconteceu, cujas probabilidades fossem maiores do que a própria coisa que aconteceu? Pois veja, só seria surpreendente o fato de uma coisa com probabilidades muito pequenas acontecer se essa coisa acontecesse em relação a outras coisas que tivessem probabilidades muito maiores do que ela. Pois, do contrário, se o que aconteceu, embora de chances muito raras, estivesse competindo com outras coisas de chances muito raras também, não tem nada de surpreendente em que essa coisa aconteça. Não há nada de surpreendente em seja lá o que acontecesse. Portanto, repito, a grande pergunta a se fazer não é nossa, como pode algo de uma probabilidade tão pequena ter acontecido? Mas havia alguma outra coisa cuja probabilidade era maior de acontecer do que a própria coisa que aconteceu? Isso é análogo à sequência de números sorteados na Mega Sena. Qualquer sequência que caia tem uma probabilidade minúscula de acontecer, mas não tem nada de sobrenatural nisso. Uma sequência sorteada, por menor que seja a sua probabilidade, estava concorrendo com outras milhares de sequências possíveis que tinham as mesmas chances de acontecer. Concluir que, só porque acontece um evento cujas probabilidades eram pequenas, isso exigiria uma pré-determinação inteligente, seria como se uma sequência da Mega Sena, quando sorteada, concluísse que ela foi escolhida. Se uma sequência da loteria sorteada tivesse consciência da sua existência, ela poderia então pensar: nossa, as chances de eu ter passado a existir são tão pequenas que, então, isso exige uma inteligência que tenha me projetado, que tenha escolhido cada número da minha sequência, pois fosse um algarismo diferente, eu nem estaria aqui. Isso te soa familiar? Essa sequência concluiria que ela não poderia, de forma alguma, ser fruto da mais pura aleatoriedade, do choque de bolas com outras bolas dentro de um globo giratório, tal como é o sorteio dos números da Mega Sena, que é análogo ao aleatório choque de moléculas no planeta Terra que levou à origem da vida. Então aqui eu te pergunto, embora as chances de uma sequência da Mega Sena ter sido sorteada seja muito pequena, isso exige que ela tenha sido escolhida previamente por algum tipo de inteligência? O fato é que toda vez que pensamos em escalas numerais maiores do que os nossos cérebros estão preparados para lidar, nós ficamos à mercê de ilusões cognitivas. É por isso que as pessoas jogam na loteria, porque não tem uma consciência racional imediata sobre o fato de que é quase impossível ganhar, que é mais provável que sejam atingidas por um raio ou até atropeladas. Quer dizer, seria sensato que uma pessoa que joga nas loterias também tivesse certo medo, ao menos na mesma medida em que tem esperança de ser sorteada, de que seja atropelada ou atingida por um raio. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo umas contas aqui. Mesmo que alguém fizesse um jogo minuto após minuto durante uma vida de 80 anos, ainda assim não cobriria todas as combinações possíveis da Mega Sena. Ou seja, esse é um exemplo de um caso onde o nosso cérebro é vítima de um pensamento matemático emocional. Capítulo 3. Probabilidades menores também acontecem. Bem, agora, por outro lado, digamos que, diferente do que a própria coisa que aconteceu, isto é, diferente do surgimento da vida, houvesse qualquer outra coisa que tivesse uma probabilidade maior de ter acontecido, mas que porém não aconteceu, mesmo assim, nós poderíamos perguntar: a probabilidade da vida ter acontecido pode ter sido sim muito pequena, e ela poderia estar concorrendo com
outras coisas de probabilidades maiores. Mas a pergunta que nós podemos nos fazer é: probabilidades menores também não acontecem? E a resposta é sim, como você sabe. É por isso que se trata de probabilidade, e não de certeza absoluta. Quando algo tem 99,9% de chances de acontecer, essa conclusão advém do fato de que, por raríssimas vezes, isso não acontece. Em outras palavras, quando se trata de probabilidade, exige-se que a fatia de probabilidades menores necessariamente aconteça em algum momento, por menor que ela seja, pois, para começo de conversa, é justamente o acontecimento dessa fatia menor que faz o evento como um todo ser uma questão de probabilidade e não uma certeza. Capítulo 4. Ilusão do corpo de nadador. É claro que é incrível o fato de que o Sol estar na distância correta permite a vida, que a quantidade de oxigênio seja precisamente a necessária para a vida, que o ecossistema tem um ciclo adequado que mantenha a vida funcionando. Ou seja, em outras palavras, uma simples vírgula por lado e a vida não existiria. Mas aqui nós somos vítimas de outra ilusão cognitiva, chamada de ilusão do corpo de nadador, cujo engano é a inversão entre o que é causa e o que é efeito. Por exemplo, alguém poderia estar em dúvida de que esporte vai começar a fazer, mas aí então essa pessoa decide fazer natação. Ela decide fazer natação porque ela gostaria de ter o corpo igual aos nadadores que ela viu na televisão. Porém, os nadadores profissionais não têm aqueles corpos porque eles nadam há bastante tempo, mas o inverso, eles se tornaram nadadores profissionais justamente porque já tinham aqueles corpos antes. Ou seja, o corpo de um nadador profissional não é um efeito da prática, mas um critério de seleção. Portanto, assim como nadadores profissionais não têm aqueles corpos por causa da natação, mas foram selecionados para o esporte por já terem aqueles corpos antes, a vida biológica também não existe porque o universo teria sido feito sob medida para ela. Mas ela só surgiu onde as condições já eram compatíveis. O universo não se ajustou para gerar a vida. É a vida que só pode aparecer onde as condições são adequadas. É o mesmo engano do corpo de nadador. Achamos que é causa, quando na verdade é seleção. Capítulo 5. Princípio antrópico. No caso específico do surgimento da vida, isso é chamado de princípio antrópico, o qual explica que só podemos nos surpreender com o fato de que tudo parece coincidir com a existência da vida, uma vez que já estamos aqui para nos surpreender. Em outras palavras, se outra coisa tivesse acontecido, outras coisas iriam coincidir com essa outra coisa. E caso houvesse algum tipo de ser consciente como fruto dessa outra probabilidade, ele também olharia em volta e notaria com espanto que tudo coincide com a sua própria existência. Mas a grande pergunta é, como poderia não coincidir? Pois se não coincidisse, ele nem existiria. E esse é o ponto. Nós só conseguimos nos surpreender com o fato de que tudo parece ter sido ajustado para a existência da vida, uma vez que a vida já existe. O ponto aqui é que não há outra opção. A coincidência entre condições e resultado é necessária uma vez que o resultado já existe. Em outras palavras, qualquer ser consciente que surja em qualquer universo possível sempre vai olhar ao redor e achar que tudo foi feito exatamente para que ele exista. Mas isso não é um ajuste predeterminado, mas simplesmente o único cenário no qual ele poderia estar. Não é uma coincidência impressionante, apenas uma consequência necessária. Último capítulo: Considerações finais. O nosso cérebro gosta de 3 coisas principalmente, das quais as 2 últimas nós tratamos aqui hoje: prazer, economizar energia e obter certezas. Como nos alertou o Daniel Kahneman, evite conclusões rápidas, principalmente sobre aquilo que você não desconfia.